Olá, eu sou Roberto Diello, conhecido também como Pastor Betão, pastor da Igreja Quadrangular do bairro Polícia Rodoviária em Araranguá, Santa Catarina. Estamos gravando uma série de vídeos devocionais, um a cada dia, num propósito que estamos como igreja de 21 dias de jejum e oração pela manifestação do reino de Deus contra essas forças malignas que se levantam contra a nação, contra a igreja do Senhor, para ver a glória de Deus se manifestando. E tem sido dias tremendos de impacto espiritual, já temos visto um mover espiritual muito grande. Se você for abençoado, você pode curtir esse vídeo, se inscrever aqui em nosso canal no YouTube. Você pode também curtir a nossa página no Facebook, IEQ Polícia Rodoviária, e nos seguir também no Instagram, IEQ Polícia Rodoviária. Você pode também me acompanhar pelas mídias sociais, Roberto Diello, com 2 L's, tanto no Facebook como no Instagram. Eu quero liberar uma palavra que está no texto em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus, segundo a versão NVI, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Esse texto, ele marca muito a minha vida, mas ele é de uma profundidade muito grande. O apóstolo Paulo está falando que Deus age em todas as coisas. Algumas versões dizem que todas as coisas contribuem para o bem, debaixo de uma ação de Deus. E qual seria esse bem? Para aqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Essa palavra me marca muito, propósito. E eu entendo da parte de Deus que existem dois grandes propósitos. O propósito coletivo, o propósito de todo cristão, o propósito que todos nós, como igreja, devemos buscar vivê-lo numa totalidade. Qual é? O texto diz, aqueles que de antemão conheceu, ele também chamou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o principal propósito de Deus na minha e na tua vida é nos transformar na imagem do Filho Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura completa de varão perfeito. Então, o Senhor está dizendo assim, o Senhor capacitou a igreja com ministros, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para que eles sejam instrumentos para que eu e você cresçamos na imagem de Jesus. Para que nós nos tornemos mais parecidos com o Filho unigênito. Ele é o primogênito daqueles que irão reinar, mas como Salvador, ele é o unigênito. Falarei mais disso em outro vídeo. Mas a vontade de Deus é que todos nós sejamos transformados na imagem de Jesus. Esse é o propósito. E para isso, Deus usa todos os meios. Deus usa todas as coisas. Tudo ele faz contribuir para o bem do propósito. As pessoas pensam que Deus ele tem que trabalhar para o seu próprio bem. As pessoas pensam que tudo vai acontecer para o bem da carne, para o bem do seu ego, como eu falei até em outros dias aqui, dos seus próprios sonhos. Não. Deus ele vai trabalhar, Deus ele vai agir em favor do propósito. Então as coisas vão acontecer para o nosso bem, desde que a gente ame e viva para o propósito. E qual é o propósito? Nos tornar mais parecidos com Jesus. E se você for ler os evangelhos, você vai ver que nem todas as coisas foram boas para Jesus. Jesus foi traído, Jesus foi caluniado, Jesus foi perseguido, Jesus foi abandonado. E ele demonstrou o caráter que Deus quer que a gente demonstre. Mas como iremos demonstrar o caráter de Jesus nas situações adversas se nós não passarmos por ela? Se nós não as enfrentarmos?
Então o Senhor, ele quer nos levar a situações que por muitas vezes nós não entendemos o porquê daquilo, nós não entendemos, muitas vezes até dizemos, Senhor, por que tu permitiste isso? Mas essa palavra nos diz que tudo contribui para o bem, para que a gente viva segundo o propósito, que é nos tornar parecido com Jesus. As lutas, quando nós vivemos pelo Espírito, elas vão nos amadurecendo, elas vão nos fazendo crescer na fé. Quando a calúnia, a angústia, a mentira, a perseguição, as dificuldades da vida vêm sobre nós e nós conseguimos levar segundo a palavra, segundo o Evangelho, nós entendemos que a bondade de Deus até nos nossos dias maus, nós vamos crescendo. Então nós poderemos orar a oração que Jesus orou. Pai, a minha carne, o meu desejo não quer, eu não entendo talvez no momento, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quando nós nos tornarmos totalmente submissos à vontade de Deus, nós estamos chegando no caminho que Deus quer de nós. Alguém que vai se tornar como Jesus foi, totalmente submisso à vontade do Pai. Então não estranhe-se nesses dias algumas situações adversas sobrevirem sobre a tua vida. Problemas chegarem que você não estava esperando. Porque esses problemas, eles vão contribuir para formar um caráter de Jesus na sua vida. Deus, ele tem mais compromisso em nos fazer parecidos com o Filho unigênito, chamado Jesus, com o primogênito daqueles que irão governar, do que realizar os nossos sonhos e desejos pessoais. Deus, ele tem um propósito, um reino a estabelecer. Deus não quer nos servir de babás, daquele gênio da lâmpada que realiza os nossos desejos. Há um reino maior que nós mesmos e nós devemos fazer parte do seu reino. Então não murmure, não reclame, não questione quando situações contrárias, adversas, problemas sobrevirem. Quando você vê a lista lá em 2 Coríntios do apóstolo Paulo falando sobre o seu apostolado, ele diz que ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele apanhou, ele sofreu perseguições e isso ele fez glorificando a Deus, porque ele entendia que aquilo ali estava contribuindo para o bem dele. Por quê? Porque aquilo ali estava forjando um caráter de Jesus na vida dele. Então, o propósito central de Deus com os seus é transformar-nos através das circunstâncias. Quando nós a vivemos debaixo do Evangelho do Espírito, quando nós vivemos conforme a vontade de Deus nas nossas vidas, nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Mas eu também creio que há um propósito particular com cada um. Deus quer nos transformar na imagem de Jesus. Mas como ele vai fazer isso? Para que a gente ministre no nome dele, para que a gente fale no nome dele, para que a gente seja instrumento usado para a glória dele. Eu creio que Deus tem um plano específico para cada um. No Salmo 139, que é um salmo muito lindo, ele diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, versículo 13, verso 13, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles viesse a existir. Como eu falei ontem, Deus tem planos maiores que os nossos. E eu creio que Deus escreveu, Deus determinou um propósito específico dele para as nossas vidas. Uma maneira que ele quer que a gente ande, a vontade central do seu coração. Ele tem algo que ele quer realizar com cada um de nós. Nem todos seremos iguais, para um ele dá 5, para outro ele dá 2, para um ele dá 1 talento. Mas todos têm uma missão a cumprir, todos têm um propósito a fazer. E o grande questionamento que eu ouço, mas como saber isso? Como saber o que Deus quer para mim particularmente? Eu sei que como igreja ele quer me transformar na imagem de Jesus, ele vai usar circunstâncias. Mas talvez a pergunta que surge é, e para mim, o que ele quer de mim? Como ele quer fazer comigo? E eu quero voltar com você no primeiro dia dessa série devocional,
que nós estamos fazendo o jejum de 21 dias. E a Bíblia diz que Daniel se pôs a jejuar para ouvir o que Deus tinha. Porque ele estava lendo a palavra, ele entendeu que pelo livro do profeta Jeremias, um tempo determinado do fim do cativeiro viria. E ele queria entender como as coisas iriam acontecer. E a Bíblia diz que ele se pôs a orar, a jejuar, a se consagrar. E a Bíblia diz que então veio o anjo do Senhor trazendo uma resposta, uma direção. O propósito específico de Deus para a sua vida, ele vai vir quando você se consagrar para ouvir a sua voz. Quando você se separar deste mundo que quer apontar diversos caminhos que você tem que seguir. O mundo quer te apontar o caminho que ganha mais dinheiro, o mundo quer te apontar o caminho que faz mais sucesso, o mundo quer te apontar o caminho que as pessoas estão seguindo, mas Deus tem um caminho para você. Deus tem um propósito para a sua vida. E isso você não vai entender, você não vai ouvir enquanto você estiver inebriado, embriagado com as vozes deste mundo que tentam te desviar do propósito. Por isso, nesses dias, se aprofunde no jejum. Aleluia. Se aprofunde na oração. Se aprofunde na intimidade com Deus. E Deus vai te revelar através de sonhos, através de visões, através da confirmação do Espírito no teu coração, através da palavra. Talvez o Senhor não vai te mostrar o final do caminho todo de uma vez, mas Ele vai mostrando passo a passo do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ele fala com seus servos, os profetas, e o maior profeta para a sua vida é você em comunhão com o Espírito Santo. Ele quer guiar os teus dias, Ele quer direcionar os seus passos. A minha oração nesses dias é que você ouça o Espírito Santo, para que você seja alinhado aos céus, naquilo que Ele tem para você. E que você entenda que através das circunstâncias Ele vai te moldando, Ele vai te transformando. Aquele que Ele escolheu, aqueles a quem Deus escolheu, esses também justificou, e a quem justificou também glorificou. Tem glória de Deus no meio da caminhada. Tem glória de Deus para você durante esse processo. Apenas confie e busque ao Senhor de todo o teu coração, que Ele não está longe. Ele vai alinhar você, Ele vai alinhar o teu coração. A dúvida, o medo não vão mais reinar aí dentro, mas convicção do Espírito para aquilo que Ele tem para a sua vida vai ser a base determinante para você andar em fé nesses dias. Receba essa palavra, receba graça e fogo aí no seu coração, em nome de Jesus.